Olá, meu amigo e minha amiga, eu sou o Gui, você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos a mais um Regras da Casa, hoje num formato aqui um pouco diferente. E hoje eu vou ensinar para vocês como se joga Hippocrates. Eu espero que seja assim que se fala. Um jogão aí da Grok, que lançou recentemente. Eu espero que vocês consigam entender, eu vou explicar da melhor forma possível. Então vem comigo para a mesa, que vamos começar primeiro pelo setup do jogo, deste grande tabuleiro aqui. Temos duas câmeras, uma focada no tabuleiro e uma na área central de jogo, de um jogador, né, para facilitar aqui na explicação das regras. Vamos começar então com o setup do jogo. Primeiro coloque o tabuleiro, esse pequeno tabuleiro na mesa, com este símbolo virado para cima. O tabuleiro possui um outro lado com outro símbolo para futuras expansões. Depois, separe os médicos por região e embaralhe cada grupo separadamente para formar 6 pilhas com 5 médicos cada. Depois separe os médicos por região e embaralhe cada grupo separadamente para formar 6 pilhas com 5 médicos cada. E coloque na área do tabuleiro respectiva com o símbolo deles, como eu vou fazer aqui, ó. Desta forma, com todos os médicos virados para baixo. Depois, compre um médico de cada região. Embaralhe esses médicos e coloque aleatoriamente 4 médicos virados para cima nesta área aqui em cima do tabuleiro. Os 2 médicos sobrarem, coloque aqui virado para baixo. Depois separe todos os pacientes por região. São 12 pacientes por cada região. E coloque embaixo do tabuleiro na área respectiva igual ao do médico, igual ao símbolo do médico. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Esta área aqui do tabuleiro, ela é somente visual, é só essa parte bonita. Então, para ganhar espaço aqui na mesa, eu prefiro colocar essas pilhas aqui em cima, nessa área desta forma assim. Os pacientes podem ficar virados para cima. Agora preencha cada fila com os 3 primeiros pacientes de cada região. Agora embaralhe todos os kits de medicamento. E forme 6 pilhas com 4 kits em cada pilha. Os 6 kits que sobrarem, devolva para a caixa. Agora faça o mesmo com as fichas de conhecimento. Embaralhe-as e coloque 4 em cada fila nesta área do tabuleiro. As 6 fichas que sobrarem, devolva para a caixa. Depois coloque os frascos de medicamento e as dracmas próximos ao tabuleiro ao alcance de todos os jogadores. E as fichas de 50/100, uma por jogador. Aqui já vai mais uma dica. O manual diz para colocar essas fichas do lado do tabuleiro. Eu gosto de colocar nessa área aqui porque eu acho que encaixa perfeitamente e dá uma economizadinha também no espaço. Agora vamos para a preparação da área de jogo do jogador. O primeiro jogador escolhe uma cor, pega um tabuleiro daquela cor, um médico básico daquela cor, 3 fichas de assistentes, uma de cada cor, posiciona em cima da sua área tabuleiro e uma ficha de reserva da sua cor. Neste exemplo, eu vou montar uma preparação de uma partida para 2 jogadores. Neste caso, pegue todas as fichas quadradas daqueles jogadores que vão estar no jogo e coloque nesta área do tabuleiro, na trilha de pontos de vitória na parte de 0. As demais fichas quadradas você pode devolver para a caixa. Agora, esses marcadores redondos e esses pilares de boas-vindas, esse aqui nós vamos usar todos, independente do número de jogadores. Se estiver em uma partida com 4 jogadores, coloque todas as fichas de reputação aleatoriamente empilhadas neste espaço inicial. Como estou fazendo uma partida para 2 jogadores, as fichas que sobraram eu coloco nesses espaços onde tem 2 jogadores. Se estiver em 3 jogadores, a ficha que sobrar deverá vir nesta área aqui de 3 jogadores. Da mesma forma, o tabuleiro tem indicações para o modo solo, mas eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Então vocês podem consultar aí no manual as diferenças da partida solo. Agora pegue todos os marcadores de boas-vindas e coloque aleatoriamente da esquerda para a direita
nesta área aqui, na linha de cima. Vire a primeira ficha da pilha de conhecimento e do kit de medicamento. Aqui vai uma nota importante, não vire as fichas de médico ainda, deixem elas viradas para baixo, elas serão viradas posteriormente num momento determinado do jogo. Agora, cada jogador recebe 6 dracmas, um frasco de cada medicamento, um unguento, uma poção e uma erva. E agora cada jogador deve escolher um desses assistentes para se tornar ativo na sua área de jogo. Assistentes ativos estarão aqui em cima da sua área de tabuleiro, de jogador individual. Então escolha um desses assistentes e coloque na sua área de jogo. O jogador que estiver mais avançado na trilha de reputação começa o jogo. Jogadores quando estão no mesmo espaço, jogadores que estão em cima, estão mais avançados. Neste caso, o jogador inicial será o jogador vermelho. Ele recebe então os dados. O jogo é jogado em 4 rodadas. Cada rodada é constituída por 5 fases. Começaremos primeiro pela fase de boas-vindas. Na fase de boas-vindas, os jogadores realizarão 3 turnos cada um. Começando pelo jogador inicial, ele deverá jogar os dados. Depois deverá colocar esses dados nas regiões e números correspondentes. Desta forma. Um ponto importante é que a rolagem de dados é feita somente uma vez por turno. Somente o jogador inicial joga e esses dados ficarão nestes mesmos lugares até o final do primeiro turno de boas-vindas. Agora os jogadores realizarão o passo de receber os pacientes, começando com o jogador que está mais à esquerda na trilha de boas-vindas. O jogador deverá escolher uma dessas colunas, colocar o seu marcador na fileira de baixo. Só detalhe importante, a fileira de cima é a fileira passiva e a de baixo é ativa. Então quem já estiver na de baixo significa que já jogou nessa rodada. Depois que o jogador colocar o seu marcador na coluna, ele deverá pegar o paciente próximo ao dado e colocar na sala de exame do seu tabuleiro individual. A primeira sala é a sala de exame, a segunda sala é a sala de emergência e a terceira e último campo aqui é o domínio de Hades. Depois de receber o paciente na sua sala de exame, o jogador deverá receber ou pagar os custos daquela região, marcado embaixo do paciente que ele recebeu. Neste caso, o jogador roxo receberá 7 dracmas e perderá 2 de reputação. Vai descer 2 na trilha de reputação. Números em vermelho significa que você deve pagar, ou perder. Números em pretos você vai receber. E aqui já vai a primeira dica muito importante se você for jogar com menos de 4 jogadores. Se o jogador da vez for um jogador neutro, que não está jogando, como é nesse caso eu montei um setup para o jogador vermelho e verde. O jogador roxo não está jogando. Dessa forma você deverá colocar o marcador no paciente que tiver o maior número embaixo do seu nome. Mas somente se o paciente tiver um dado próximo a ele. Neste exemplo aqui, eu deveria colocar o jogador roxo nesta coluna. Porque esse paciente tem o número 42. 32, 33, 39, 35 e 1. Então este é o maior paciente. Nesse caso, remova aquele paciente do jogo. Remova também o dado daquela região. E os jogadores neutros, eles pagam ou recebem reputação. Ajuste sempre a reputação do jogador neutro na trilha de reputação. Neste caso aqui, o jogador deverá perder 1 de reputação. Agora é a vez do jogador verde. Note que ele não pode mais escolher essa coluna, porque ela está ocupada na linha ativa. Ele escolhe então esta coluna, recebendo esse paciente, recebendo 7 dracmas e perdendo 2 de reputação. Remova sempre o dado daquela região, quando ela já for escolhida. Fica mais fácil de visualizar quais pacientes você pode pegar. Uma explicação importante sobre os pacientes, eles têm as seguintes informações. Eles têm um nome, além de um número,
usado somente para quando você joga com partidas menos de 4 jogadores. A quantidade de medicamentos e quais medicamentos aquele paciente precisa para ser curado da sua enfermidade. Ele tem um valor em moeda que você receberá por receber aquele paciente e um valor em pontos de vitória que você receberá se você conseguir tratar e curar aquele paciente. Agora o jogador amarelo deverá vir para essa coluna que tem o paciente número 35. Remover do jogo, remover o dado, e neste caso ele não perde nem ganha reputação. Agora o jogador vermelho vai realizar sua jogada. Uma nota importante, se você não puder pagar com os custos requeridos para pegar aquele paciente, você não pode pegar aquele paciente. Depois de todos os jogadores tiverem jogado uma vez e recebido seus pacientes, mova todos os marcadores para a linha passiva, no espaço acima deles, retire os dados remanescentes e realize essa fase mais uma vez, sem repor os pacientes. Só que agora note que o jogador vermelho será o jogador inicial desse segundo turno na fase de receber pacientes. Ele deverá então jogar os dados, colocar os dados no tabuleiro e então ele deverá selecionar e escolher mais um paciente. Note que agora pode acontecer de algum espaço estar vazio próximo ao dado. Se o jogador escolher aquela coluna, ele então receberá a recompensa que está aqui dentro, e não a que está aqui embaixo. Nesse caso, se o jogador vermelho escolher essa coluna, ele remove o dado e recebe 3 dracmas. Agora é um ótimo momento para eu explicar para vocês para que servem esses assistentes aqui. O assistente azul é o assistente de intercâmbio. Se você tiver esses assistentes ativos, você pode usá-los na fase de boas-vindas para realizar as seguintes ações. O assistente azul de intercâmbio, ele realiza a seguinte ação. Você pode trocar 2 dados de 2 colunas. Desta forma. Por isso é muito importante você retirar os dados daquelas áreas que já foram escolhidas, porque você não pode trocar com uma coluna que já tem um jogador ocupando na linha ativa. O assistente verde é o assistente de caridade. Com esse assistente você pode mover esse dado na vertical, para cima ou para baixo. Quantas posições desejar. O assistente de agendamento, o assistente roxo, permite você pegar o primeiro paciente da pilha ao invés do paciente ao lado do dado. Ou neste caso, do vermelho que não tem nenhum paciente aqui, ele poderia usar o assistente roxo de agendamento para pegar esse paciente e então receber essa recompensa, não mais essa que estava aqui dentro. Um detalhe importante é que cada jogador só pode usar um assistente por turno. Você pode também, a qualquer momento do jogo, gastar seus assistentes, não para realizar a sua habilidade nas fases de boas-vindas, mas para ganhar a recompensa atrás deles. No caso do roxo, o medicamento roxo e 2 dracmas. O verde, o medicamento verde e 2 dracmas. E o azul, o medicamento azul e 2 dracmas. Note que você ganha os assistentes nas recompensas de boas-vindas. Esta coluna aqui dá como recompensa o assistente azul, essa coluna o assistente verde e essa coluna o assistente roxo. Então se você estiver prestes a ganhar um assistente que você já tem, você pode gastá-lo para receber o medicamento e as moedas, e assim que pegar o paciente, receber o assistente novamente. Depois que todos os jogadores tiverem realizado a fase de boas-vindas 3 vezes, cada um, vamos então para a fase de coletar oferendas. Para coletar as oferendas, olhe todos os pacientes que estão na sua sala de exame e pegue o valor em moeda de cada um deles. Neste caso, 13 moedas, ou 13 dracmas. E essa é a fase de boas-vindas. Agora vamos para a segunda fase do jogo, que é a fase de pagamento, onde nós temos que pagar o salário de todos os médicos que nós temos contratado. Na primeira rodada, todos só têm um médico básico, então só tem um médico. O valor que você paga de salário por cada médico depende da sua reputação, conforme indicado nessa área do tabuleiro. Se você estiver dentro desta área, você deve pagar 3 dracmas por médico que você tenha contratado. Nesta área 4, esta última 5, esta 2 e aquela primeira 1 moeda por médico. Quanto maior for a sua reputação, os médicos aceitam trabalhar mais barato para você. Fica a dica. E a fase de pagamento é só isso. É só pagar os médicos. Nesse caso eu tenho só o Hipócrates, devo pagar 3 dracmas
porque eu estou nessa região aqui. E agora vamos para a terceira fase, que é a fase de recrutamento. Essa fase é jogada de acordo com a trilha de reputação. Então o jogador que estiver mais avançado na trilha de reputação joga primeiro. A primeira parte dentro do recrutamento é reservar um médico fora de região. Os médicos fora de região são esses médicos virados para cima, acima do templo de Asclépios. Para reservar um médico fora de região, você deve pagar 2 dracmas e colocar a sua ficha de reserva em cima do médico que você deseja reservar. Note que se for a vez de um jogador neutro, como é neste caso o roxo e o amarelo, você deve remover os médicos de maiores números. Então neste caso o roxo joga primeiro, ele vai remover o médico de valor 26 e devolver para a caixa. Depois o amarelo vai remover o de 16 e devolver para a caixa. O vermelho então pode escolher reservar um dos 2 médicos, mas ele escolhe não fazê-lo. Então o jogador verde vai lá e reserva esta médica pagando 2 dracmas ao banco. E agora nós vamos para a parte de contratar os médicos e kits de medicamentos. É agora nesta parte que você vai virar todos esses médicos aqui para cima, somente a do topo. Agora, baseado na trilha de reputação, os jogadores deverão escolher contratar um médico, comprar um kit de equipamento, comprar um conjunto, que é um médico e um kit de equipamento, ou simplesmente passar a vez. Nessa fase, os jogadores neutros também vão contratar os médicos de maiores números. Você deve escolher os de maiores números e remover do jogo. Neste exemplo, seria o 25 e o 24. Um pelo jogador roxo, outro pelo jogador amarelo, e devolver para a caixa. Agora o jogador vermelho pode contratar um médico, ou comprar um kit de equipamento, ou os 2. Note que ele não pode mais comprar um kit de equipamento da coluna onde o médico já foi removido. Ou se já tiver sido removido um kit de equipamento, você não pode contratar aquele médico. Aquela coluna, aquela região já foi ocupada, não pode ser mais contratada nesta rodada. Se decidir contratar um médico, pague o seu valor, o seu custo, e coloque na sua área de jogo. Se decidir comprar um kit de equipamento, descarte essa ficha e coloque-a de volta na caixa e pegue a quantidade de frascos de medicamento indicado. Se o jogador decidir comprar um conjunto, que é contratar um médico e comprar o kit de medicamento, ele deve fazer da mesma coluna. Neste caso, eu posso contratar esse médico e comprar esse kit de equipamento pagando o seu valor de custo de 17. Então coloque o médico na sua área de jogo e pegue os medicamentos da reserva. Se você comprar um conjunto, você ganha a ficha de conhecimento que está naquela coluna. Neste caso, eu ganharia esta ficha de conhecimento aqui. Todas as fichas de conhecimento são de uso único. Você pode guardar e escolher usá-las no momento que você desejar, a não ser que ela tenha esse símbolo. Se ela tiver o símbolo de raio, você deve descartá-la e receber sua recompensa imediatamente. Nesse caso, eu descartaria essa ficha e receberia 5 dracmas. As fichas de conhecimento podem ser pacientes, médicos ou outras habilidades. No fundo do manual tem um detalhamento explicando cada uma das fichas de conhecimento. Depois de escolher contratar um médico, comprar um kit de equipamento, ou um conjunto ou passar, você então pode contratar aquele médico que você tinha reservado. Note que você só pode contratar um médico fora de região caso você tenha o reservado no começo dessa rodada, no começo desta fase. Nesse caso, o jogador verde decide então contratar esse médico. Para isso, pague o valor restante. Você já pagou 2, esse médico custa 7, eu devo pagar então 5 para contratar. Se eu decidir não contratá-lo, ou não tiver dinheiro para isso, pega a ficha de reserva de volta, mas não receba as 2 dracmas usadas para reservá-la de volta. Depois que todos os jogadores decidirem comprar kit de medicamentos e contratar médicos, nós vamos para a fase de reiniciar a zona de médicos. Para isso, mova todos os médicos fora de região para o espaço mais à direita disponível. E então preencha os demais espaços com os médicos que sobraram e não foram contratados, começando por esta região. Se
tiver mais médicos do que espaços disponíveis, então remova o médico mais à direita e devolva para a caixa. Mova todos os médicos para a direita. Então coloque o médico que estava na região, na área em cima, fora de região. Até que todos os médicos fora de região tenham saído do tabuleiro. Todos os médicos virados para cima. Se por um acaso você colocar todos os médicos e ainda sobrar espaços disponíveis, você pode então usar essa pilha que nós colocamos aqui no começo do jogo. Se essa pilha se esgotar e tiver espaço disponível, aquela rodada ficará com um médico a menos, ficará com médicos a menos fora de região ali, naquela área do tabuleiro. Eu vou agora explicar as fichas de médico. As fichas de médico, como vocês já viram, têm um custo para sua contratação. Os médicos têm um nome, um valor para ser usado em caso de jogar em menos de 4 jogadores. Quantidade de contratos, todos os médicos podem ter de 1 a 3 contratos. Esse médico tem 3 contratos. Esse médico tem apenas 2. Na região do seu contrato, tem quais medicamentos aquele médico é capaz de administrar. Então esse médico ele só pode dar para os pacientes medicamentos azul, poções, ou roxo, ungüentos. Agora nós vamos para a quarta fase do jogo, que é a fase de tratamento, onde nós vamos tratar todos os pacientes que nós temos no nosso tabuleiro. A primeira coisa a se fazer nessa fase é combinar médicos e pacientes. Esse paciente precisa de 3 medicamentos roxos e 1 verde. O Hipócrates, cada um de seus contratos, ele pode administrar um medicamento. Esse médico pode administrar medicamentos verdes e azuis. Eu posso, então, ligar essa paciente com o Hipócrates e com esse médico para que ambos tratem aquele paciente. Esse médico vai administrar o medicamento verde e esse médico o roxo. Esse paciente precisa de azul e verde, então esse médico sozinho consegue suprir todas as necessidades desse paciente. E esse paciente precisa só de azul. Eu posso colocar então neste contrato do médico básico que ele pode administrar o medicamento azul. Note que se um médico puder suprir as necessidades de um paciente sozinho, você não pode conectar outro médico só para cumprir o contrato daquele médico. Você só pode ligar 2 médicos a um paciente se um médico não for capaz de administrar todos os medicamentos que aquele paciente precisa. Depois de combinar médicos e pacientes, nós agora vamos tratar os pacientes administrando os medicamentos necessários para as suas enfermidades. Para administrar os medicamentos, pegue todos os medicamentos que você tem disponível e coloque em cima dos pacientes os medicamentos necessários para o seu tratamento. Note que você só pode administrar e tratar pacientes por completo. Neste caso, neste exemplo, esse paciente aqui precisa de 3 medicamentos azuis e eu só tenho somente 1. Então eu devo devolver esse paciente para a sala de exame. Ele não poderá ser tratado nessa rodada. Outra coisa muito importante é que a qualquer momento do jogo você pode comprar medicamentos ou vender medicamentos. E isso está tudo indicado na sua área de jogo, no seu tabuleiro individual. Você pode comprar qualquer medicamento por 3 dracmas e pode vender qualquer medicamento por 2 dracmas. Caso você possua alguma ficha de conhecimento, você pode usar essa ficha de conhecimento como um coringa, como qualquer um dos medicamentos. Você pode descartar essa ficha e pegar um medicamento, conforme indicado. Lembre-se também que você tem seus assistentes, e você pode usá-los a qualquer momento para ganhar dracmas e medicamentos. Neste caso, eu poderia comprar os medicamentos necessários para tratar esse paciente, mas eu não vou fazê-lo para a demonstração aqui das regras.
Note que essa fase de tratamento e combinação dos médicos com os pacientes, você pode fazer simultâneo, não tem uma ordem para fazer. Se for a primeira vez de alguns jogadores, você pode fazer junto com eles, né, em ordem para eles entenderem a dinâmica e como funciona. Depois que todos os jogadores tiverem feito a combinação de médicos e tratado os seus pacientes, nós vamos para a quinta e última fase do jogo, que é a de pontuação, da rodada. Do jogo não, da rodada. Que é a fase de pontuação. A primeira coisa a se fazer na fase de pontuação é mover todos os pacientes que estão na sala de exame para a sala de emergência. Você não conseguiu tratá-los nessa rodada, então o seu caso se agravou. Eles vão para a emergência, para a UTI. Se tiver algum paciente já na emergência e você não conseguir tratar ele nessa rodada, ele vai para o domínio de Hades, ou seja, ele morreu. Pode colocá-lo virado para baixo e você perderá pontos de vitória no final do jogo por conta da morte desse paciente. Depois de mover seus pacientes, nós vamos agora ganhar reputação. Cada jogador vai ganhar 1 de reputação por paciente tratado nessa rodada. Neste caso, o jogador verde tratou 2 pacientes, então ele vai ganhar 2 de reputação e avançar 2 na trilha de reputação. Agora nós vamos dar alta para os pacientes. Devolva todos os medicamentos que estão em cima do paciente e devolva para a reserva. Avance na trilha de pontos de vitória, de acordo com os pontos de vitória de cada um daqueles pacientes. Neste caso, esse paciente dá 4 pontos de vitória para o jogador verde e este dá 5. Vire todos os pacientes tratados, ok? Todos os pacientes que você der alta, vire dessa forma. Então dê os pontos de vitória. Neste exemplo, 9 pontos de vitórias para o jogador verde. Agora nós vamos aposentar os médicos que cumpriram todos os seus contratos. Neste caso, esse médico cumpriu os seus 2 contratos, então ele será aposentado. Remova o médico e todos os pacientes que ficarem sozinhos, no caso desse. Esse paciente ainda permanece para indicar que esse contrato desse médico já foi concluído, ok? Devolva o paciente para a caixa do jogo, ganhe os pontos de vitória de acordo com o indicado na ficha de médico. Neste exemplo, 4 pontos de vitória para o jogador verde e devolva o médico para a caixa do jogo. E agora, a última fase de pontuação, nós vamos preparar o tabuleiro para a próxima rodada. Primeiro, mova todos os pacientes que sobraram nas filas para o topo das filas da sua região. Adicione 1 dracma como suborno naqueles pacientes e preencha os espaços vazios com pacientes daquela região. Agora, ao receber esses pacientes, você recebe a dracma junto. Remova todas as fichas de kit de medicamentos viradas para cima e as fichas de conhecimento. São todas aquelas que não foram escolhidas nessa rodada. E devolva para a caixa do jogo. Agora vire a primeira ficha de kit de medicamento e de conhecimento para cima. Lembre-se de não virar os médicos ainda, somente na fase de recrutamento. As fichas de médico, kit de medicamento e de conhecimento são um lembrete de quantas rodadas ainda faltam para terminar o jogo. Ou seja, eles são os marcadores de rodada desse jogo. E agora estamos prontos para começar a próxima rodada, começando pelas boas-vindas. A partida acaba após 4 rodadas. Quando a partida se encerrar e fizer a pontuação da 4ª e última rodada, todos os jogadores ainda terão uma chance de tratar todos os pacientes que estiverem na sua área de jogo, sem precisar ter um médico para administrar os medicamentos. Você então deve colocar todos os medicamentos, caso os tenha ou os possua, em cima dos pacientes, e todos os pacientes que você conseguir tratar, você devolve para a caixa do jogo, mas não ganha nenhum ponto de vitória. Todos os pacientes que você não conseguir tratar vão para o domínio de Hades e você perderá 3 pontos de vitória para cada paciente
que estiver nos domínios de Hades, ou seja, que bateu as botas. Essa, inclusive, é a fase que você deve remover os pontos de vitória de todos os jogadores que tiverem pacientes nos domínios de Hades. O jogador com mais pontos de vitória viveu verdadeiramente pelos ensinamentos de Hipócrates e é declarado o grande vencedor. Em caso de empate, vence o jogador que estiver mais à direita da trilha de reputação, ou, se tiver empatado, o que estiver mais no topo. E é assim que se joga Hippocrates. Espero que vocês tenham gostado. Eu não comentei todos os detalhes, mas o manual também tem toda a iconografia aqui do jogo, inclusive com o nome das regiões do tabuleiro. Mas é um jogo sensacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí, eu vou tentar responder. E se gostaram e se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like, considere se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. E também fique ligado no duelo do casal de Hippocrates. Vai ter uma gameplay completa aí, uma partida de 2 jogadores para vocês entenderem melhor as dinâmicas do jogo, né, e tirarem todas as suas dúvidas. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e até mais! Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários aí, eu vou tentar responder. Esperando a moto passar.